pessoal, paz seja convosco. Estamos aqui hoje para estudar o tema, vou fazer algo diferente, vontade de Deus. Muitas pessoas têm confundido a questão da vontade de Deus com consequência dos seus erros. Falar assim, isso aqui na minha vida só aconteceu porque foi da vontade de Deus. Só que é como se eu usar esse termo, essa expressão em um contexto totalmente inadequado. Mas isso aí não é por maldade, mas por falta de conhecimento. Então, por isso é importante nós trazermos esse tema aqui à tona. E, primeiramente, nós vamos fazer 2 vídeos. Primeiro, eu explicando, fazer uma definição do que é a vontade de Deus, separando em 3 pontos. E depois nós falarmos como que nós podemos fazer a vontade de Deus. De modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus em 3 pontos. Primeiro, a vontade de Deus é a maneira de se identificar na lei de Deus. Vamos ver aqui em Romanos, no capítulo 2, no versículo 17 e 18. Fala bem assim: se porém tu tens sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias de Deus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, a vontade de Deus, ela está na sua palavra. Lá em Salmos, no capítulo 40, no versículo 8, ele fala bem assim a você: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, ele só pode fazer a vontade de Deus porque ele conhece a palavra do Senhor. Então, primeiro ponto aqui, para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus, primeiramente nós precisamos conhecer a sua palavra. Segundo ponto, também se emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que ele explicitamente quer dentro assim da sua palavra. Pode ser corretamente designada como uma perfeita vontade de Deus. E a vontade revelada de Deus é que todos sejam salvos. Como podemos ver, eu quero que você abra realmente na sua casa. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, e 2 Pedro 3, no versículo 9. É que nenhum crente ele caia da graça. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação para todos. A Bíblia fala que Deus ele não apressa em vir por causa de uma única coisa, por causa do seu amor por nós, porque ele quer que dê tempo de todos sejam salvos. E finalmente, no terceiro ponto aqui, a vontade de Deus. Ela pode referir-se àquilo que Deus permite ou deixa de acontecer, embora ele não deseje especificamente que ocorra. Nós estamos aqui falando da vontade permissiva de Deus. Tal coisa pode ser corretamente chamada de a vontade permissiva de Deus. De fato, muita coisa que acontece no mundo é contrária à vontade de Deus. Mas ele permite que o mal continue por enquanto. Por enquanto. Bom a gente deixar aqui bem claro. Por exemplo, Jonas ele não queria ir para Nínive. Nisso ele tentou fugir. Deus ele permitiu que ele tentasse fugir. Então, dessa mesma forma, nós podemos ver aqui uma permissividade. Porque o homem ele sofre as consequências dos seus atos. É bom a gente deixar aqui bem claro. Existe essa questão, por exemplo, de como Satanás, ele se coloca lá em Jó, que ele tentou testar Jó, tirando a sua família, fazendo com que ele perdesse tudo, que ele se apresentou a Deus e Deus ele permitiu que ele fosse testado para que Jó ele recebesse tudo em dobro. Existe essa questão, mas nem tudo na nossa vida é que Satanás está indo atrás de nós e não sei o que. Não. Nós temos que assumir a conta dos nossos pecados. Por exemplo, eu tenho esse relógio meu aqui. Esse relógio muito bonito, eu ganhei de presente, por sinal. E nisso eu pego, taco ele com força no chão. Aí uma coisa eu falar assim, foi o diabo que fez eu tacar o meu relógio no chão. Não, não foi o diabo, fui eu que joguei o relógio no chão. Nisso, zelando pelo nosso livre-arbítrio, Deus ele permite que certas coisas aconteçam. Lógico que não era desejo dele que acontecessem guerras
Lógico que não era desse que é o maior questionamento das pessoas, que não era desejo dele que acontecesse doenças e que o domínio desse mundo não estivesse certamente na mão dos homens. Depois vamos estudar mais sobre isso, como podemos ver lá em Gênesis capítulo 2, que foi dado a dominação do mundo para o homem, mas foi tirado dele porque depois vamos estudar sobre isso. E nisso, como eu estava aqui falando para vocês, lógico que não era desejo dele que nada acontecesse, mas por consequência de nossos atos, você vê aqui no Novo Testamento fala que o salário do pecado é a morte. Então existe para cada ato uma consequência. Jesus ele tratava muito sobre a questão da semeadura. O que é a lei da semeadura? É você plantar algo e colher. Eu não posso querer plantar banana e querer colher morango. Por isso que eu tenho que estar sempre fazendo, como nós estudamos aqui, em 3 pontos. Conhecendo a palavra de Deus. Segundo, estudando o que é explicitamente revelado por Deus na sua palavra, que Ele quer que realmente aconteça, que é chamada de perfeita vontade de Deus. E o terceiro ponto, que nós vemos aqui, que é a vontade permissiva de Deus. Então essa é a definição da vontade de Deus. Nesse próximo vídeo nós vamos estudar como nós podemos fazer a vontade de Deus. Se você tem algo para acrescentar, coloque aí nos comentários, que possamos juntos aprender da graça de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.